Boa noite aos que estão entrando, sejam bem-vindos. Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de terça-feira, a mais uma reunião de Evangelho da nossa casa Gaefa. Falo nossa porque de alguma forma vocês todos já fazem parte da nossa casa, né? Carlos Eduardo, Bruno, Eliana, sejam bem-vindos. André, Beth, seu Flávio, Dona Cida, Selma, Elisângela, Dona Alda, Aninha, sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a cada um. Luiz Miguel, Laura, Luzia, boa noite, Valdete, Dalva, Giovana, sejam bem-vindos. Rosária, Nara, sejam bem-vindos. Gilce, boa noite. Valdemir, Marlúcia, Dona Cida, sejam todos muito bem-vindos, aqueles que estão chegando. Sandra, Lívia, minha irmã, seu José. Mazé, sejam bem-vindos todos a mais uma live. Odete, Moacir, Zéza, minha irmã, seja bem-vinda. Hoje, terça-feira, e como nós já estamos habituados, a nossa reunião hoje será sobre o Evangelho, né? E logo após, como sempre, a vibração pelos necessitados e o passe, né? Então, antes de iniciarmos, apenas alguns recados, né? Todos aqueles que nós sabemos necessitar, aqueles que nós queremos orações, vamos nos vincular a eles no momento da vibração para que juntos, nessa energia em conjunto, possamos auxiliar a espiritualidade e atingir a cada um, né? Como há o passe, a fluidificação da água também, já separar lá a sua garrafinha com água, o seu copinho com água, para que ao final seja fluidificada. E como eu falei semana passada, Zeneide, seja bem-vinda, minha irmã. Gláucia. Então, como eu falei a semana passada, nós vamos pegar todas as terças-feiras de dezembro e falar de um vulto do Evangelho, né? Alguém que de alguma forma transitou pela trajetória de Jesus, né? E nada melhor do que começar com a sua mãe, Maria de Nazaré, né? Então hoje nós vamos comentar um pouco sobre Maria de Nazaré. Naturalmente que assim, Maria, ela é reverenciada por toda a cristandade, por todas as religiões cristãs. Mas cada qual, como é natural, tem uma visão particular de Maria. E aqui nós vamos passar hoje a visão da doutrina espírita, o que os evangelhos falam, o que os historiadores falam e o que os espíritos de luz nos falam a respeito da abençoada Mãe de Jesus, né? Benedito, seja bem-vindo. Melissa, seja bem-vinda. Todos unidos aqui para mais uma live. Daqui a pouco nós já iniciamos. Maria, seja bem-vinda. Boa noite a todos que estão aqui conosco. Daqui 2 minutinhos a gente já inicia. E, naturalmente, que eu vou dar esses recados no final. Na última quinta-feira, na live de Pinga Fogo, perguntas e respostas, nós tivemos uma dificuldade na transmissão devido à tempestade, né? E aí acabou caindo a conexão ao meio. Eu peguei todas as questões que foram feitas e vou fazer um vídeo respondendo a todas e vou publicar amanhã mesmo na nossa página do YouTube e vou fazer um link na nossa página
do Facebook, tá? O grupo de assistência espiritual Francisco de Assis. Então, aqueles que fizeram alguma pergunta na quinta-feira passada, fiquem tranquilos. A partir de amanhã já vai estar acessível, tá bom? Altino, Elisângela, Michele, Iris, sejam todos bem-vindos. Uma ótima noite a todos. Bom, 8 horas. Vamos iniciar então nossa reunião? E como sempre, eu convido vocês a elevarem o pensamento e o coração a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião, eles nos possam conceder a paz, a harmonia, bênção, proteção, auxílio para as nossas necessidades íntimas e ao sairmos daqui, possamos ser renovados e fortalecidos para continuar as nossas tarefas. Que assim seja, graças a Deus. Bom, quando nós falamos de Maria de Nazaré, nós precisamos entender que ela é reverenciada por toda a cristandade, por todas as religiões cristãs do mundo. E cada uma tem uma visão particular de Maria. E o nosso objetivo aqui, com essa singela homenagem à mãe de todos nós, é trazer uma visão da doutrina espírita, baseada na revelação dos espíritos de luz por obras espíritas sérias e confiáveis, pelos relatos dos próprios evangelistas e pelos relatos e descobertas históricas e arqueológicas daqueles cientistas que se debruçam sobre as histórias do Evangelho do ponto de vista da ciência. Então aí nós vamos formar um parâmetro biográfico daquela que é para nós a doce mãe de Nazaré. Em realidade, Nazaré hoje é uma cidade de aproximadamente 77 mil habitantes, que fica ao norte da Palestina. Mas a época de Jesus não passava de uma aldeia de aproximadamente 300 habitantes. E nessa aldeia morava um casal, Joaquim, que trabalhava na sinagoga, nos ofícios da sinagoga. Apesar de não ser sacerdote, trabalhava na sinagoga nos ofícios secundários. Cuidava da sinagoga, da sua limpeza, dos objetos, etc. E Ana, a sua esposa, que trabalhava no lar. Cuidava de algumas cabras que davam o sustento à família, enfim. E tinha uma vida voltada à religião, ao judaísmo, a religião oficial da Palestina, e à devoção a Deus e ao trabalho. E esse casal teve uma filha por volta do ano 16 antes da era cristã, e deram a ela o nome de Miriam, Maria. E como era de se esperar de um casal voltado a Deus e devotado à religião, conduziram a educação da pequena Maria de forma primorosa, plantando em seu coração infantil, desde a pequena idade,
o amor a Deus e a tradição religiosa do seu povo. E ela foi crescendo em inteligência, crescendo em beleza, mas, sobretudo, crescendo em bondade e amor. Era uma criança peculiar, devido às suas atitudes caridosas desde a infância. Mas, como é tradição à época dentre o povo hebreu, quando Maria completou 15 anos, Joaquim, o seu pai, começou a procurar entre os homens solteiros de Nazaré um pretendente à sua filha, pois rezava a tradição do povo hebreu que quando a menina completasse 15 anos, o seu pai escolheria entre os homens da cidade aquele que poderia desposá-la. E no aniversário de 16 anos, ela se casaria. Pois bem, assim foi. José buscou entre os homens solteiros da cidade aquele que, à sua visão, daria à sua amada Maria uma família feliz. E ele encontra na personalidade de um homem chamado José, que era carpinteiro em Nazaré. Não obstante viúvo, era um homem de um coração extraordinário, portador de virtudes incomuns e extremamente voltado a Deus. E logo após essa conversa de Joaquim com José, Joaquim convida José a um almoço em seu lar, para que conhecesse a futura esposa. E no momento em que José e Maria se encontram pela primeira vez na existência física, ocorre entre eles imediatamente uma sintonia muito forte, o que hoje alguns apaixonados poderão chamar de amor à primeira vista. Mas em realidade era consequência de um plano muito bem elaborado pelos espíritos nobres que dirigem a humanidade e o próprio Cristo. Pois, tanto José quanto Maria são espíritos altamente evoluídos, espíritos que, como a questão 112 do Livro dos Espíritos, o Espírito de Verdade nos narra, serem espíritos puros, espíritos isentos de qualquer tipo de perturbação, que já venceram o orgulho, o egoísmo e o apego à matéria. Pois quando abrimos as páginas do livro A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, ele narra logo no primeiro capítulo, no primeiro parágrafo, que rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema solar existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos não saem as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. E no segundo capítulo, no segundo parágrafo, ele diz: essa comunidade de seres angélicos, cujos Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas se reuniu nas proximidades do planeta Terra para decidir questões inerentes ao nosso planeta em duas ocasiões nos milênios conhecidos. A primeira, quando se formaria a Terra, e a segunda, quando se decidia sobre a vinda de Jesus. Então,
essa escolha de quem seria o pai e a mãe de Jesus não coube apenas ao Cristo nosso, mas aos outros Cristos que, ao lado de Jesus, fazem parte do conselho crístico, que a visão ou a informação de Emmanuel dirigem todo o nosso sistema solar. Então, ambos eram espíritos altamente evoluídos, que se apaixonaram. Um ano depois, conforme reza a tradição judaica, eles se encontraram novamente para o casamento. E casaram-se, e tendo uma vida feliz. Imagina um casal dentro de um casamento em que ambos sejam espíritos puros. Só pode ser um casamento extremamente feliz. Mas, uma tarde, às 6 horas, como de hábito, Maria foi ao seu quarto orar. E enquanto ela estava na oração, ela tem a visita de um anjo de nome Gabriel, que nós sabemos ser um espírito de luz, um espírito angélico, que diz a ela: Ave, salve, Maria, tu és cheia de graça, porque de todas as mulheres do mundo, tu foste a eleita para receber em teu ventre o Salvador da humanidade. Maria, não obstante um espírito puro, mas encarnado, com 16 anos, diante da revelação de Gabriel, se ajoelhou, abriu os braços e disse em lágrimas: que seja feita na serva, conforme a vontade do seu Senhor. E aí, após a anunciação, veio a gravidez. Aqui nós abrimos um ponto nevrálgico, um ponto extremamente delicado, mas que eu não poderia deixar de analisar quando se fala em Maria Santíssima. Porque a nossa visão da doutrina espírita, baseada na lógica e na razão preceituada por Kardec, para que nós pudéssemos compreender na sua maior extensão a trajetória de Maria, que é exatamente a sua virgindade. A maioria das religiões cristãs afirmam Maria ser virgem e a sua concepção ter sido miraculosa através da atuação do Espírito Santo, conforme preceitua a própria Bíblia, mais particularmente no Evangelho de Mateus, capítulos 16, capítulo 1, versículos 16 a 20. No entanto, nós precisamos analisar alguns pontos aí. Segundo a ótica espírita, Jesus veio à Terra da mesma forma que todos os espíritos estão vindo na Terra desde que o primeiro ser humano habitou o planeta, pelas vias da relação sexual. E aí nós precisamos analisar 3 pontos. Primeiro, Jesus nos disse: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Jesus, o governador espiritual do planeta, que vem à Terra com a missão de declarar a verdade, de mostrar à humanidade as leis divinas na sua maior pureza. Vamos analisar, meus irmãos. Ele já iniciaria o seu processo de encarnação quebrando uma lei de Deus, que é a lei natural da reprodução?
Ou, por outro lado, Jesus exigiria para ele tratamento especial, não se submetendo ao processo reencarnatório como ele o é na Terra, para ter algum tipo de privilégio? Aquele que foi a exemplificação do servir e amar ao próximo? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que é histórico bíblico. Os profetas do Antigo Testamento falavam várias vezes da vinda do Messias. E dois, em particular, falavam mais a miúde sobre a vinda do Messias. Isaías e Jeremias. Isaías, profeta do povo hebreu que viveu 750 anos antes de Jesus. E que disse em outras coisas, em outras palavras, que o Messias seria descendente de Abraão. Abraão, o grande pai da raça hebraica. Informação essa que foi confirmada por outro profeta, Jeremias, que viveu em torno de 600 anos antes de Jesus, que declinou que o Messias seria nascido da casa de Davi, o grande rei Davi, que era descendente direto de Abraão, portanto, descendente direto de Davi. Então, o povo esperava o Messias. E esse Messias, eles já tinham a certeza que viria da casa de Abraão e Davi, ou seja, da linha genealógica de Abraão. Por isso, o evangelista Mateus inicia o seu evangelho no primeiro capítulo, versículos de 1 a 17, exatamente com a genealogia de Jesus. Por quê? Demonstrando que Jesus era da árvore genealógica de Abraão, onde ele começa: Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou José, e assim vai sucessivamente, passando pelo rei Davi, chegando até Jesus, dizendo ele, no versículo 17, que são 42 gerações. 14 gerações de Abraão até o rei Davi. 14 gerações de Davi até a escravidão na Babilônia. E da escravidão da Babilônia até Jesus, 14 gerações. Então, isso era para demonstrar que Jesus realmente era o Messias. No entanto, no versículo 16, há um porém, quando é dito o seguinte: Jessé gerou José, esposo de Maria, que gerou Jesus. Se esse versículo estivesse correto, José, que era descendente direto de Abraão e de Davi, não seria pai biológico de Jesus. Portanto, ele não seria o Messias, ou estaria indo contrário à orientação dos seus próprios profetas, Isaías e Jeremias. Então, João, o que seria o correto? Jessé que gerou José, que gerou Jesus. Mas por que houve essa mudança? Porque no dia 30 de maio do ano 325, o então imperador Constantino, recém-convertido à doutrina cristã, por
objetivos escusos e políticos, decidiu unificar a religião cristã como religião oficial de Roma e convoca o Concílio de Nicéia, o primeiro, que foi presidido pelo próprio Constantino, e juntou todas as grandes lideranças do movimento cristão. E ali se decidiu sobre tudo: os sacramentos, os dogmas, como seriam ministrados os sacramentos, os evangelistas que entrariam, os evangélicos canônicos e agnósticos ou hipócritas, aqueles que não seriam aceitos pela Igreja. A Igreja Católica Apostólica Romana nasceu ali. E a partir daí se decidiu a divindade de Jesus como Deus, a Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. No entanto, um Deus não poderia ser gerado de forma natural, por um resquício, por uma tradição dos pagãos, que todos os deuses pagãos de Roma vinham à Terra de forma especial. Então se colocou no Evangelho a virgindade de Maria para destacar a divindade de Jesus. Isso é um assunto já bem discutido entre os historiadores do Evangelho e é ponto pacífico, né? Esse é o segundo ponto e o mais importante e relevante. E o terceiro é: o sexo é uma manifestação divina, não o sexo desregrado. Há uma expressão que se fala fazer amor e fazer sexo. Fazer sexo até os animais o fazem. Fazer amor é uma expressão divina, não uma troca de energias materiais somente, mas uma troca de energias fluídicas e espirituais, como André Luiz nos fala sabiamente no livro Sexo e Destino. E para completar isso, nós precisamos quebrar esse paradigma de preconceito em relação ao sexo. Porque o fato de José e Maria casados terem relação sexual e dela advir Jesus não desprestigia em nada nem José nem Maria. Ou como diz Chico Xavier, no inolvidável programa Pinga Fogo de 1971 na TV Tupi, quando ele fala em relação ao sexo, dizendo: se Deus nos concedeu as imensas potencialidades da visão, da audição, do tato, das pernas, das imensas possibilidades do cérebro, todas essas possibilidades para serem trabalhadas em benefício do amor e da luz, porque o sexo, nas suas mais variadas manifestações, seria sentenciado às trevas. Então vamos fechar esse parênteses. A gravidez começa. E com alguns meses de gravidez, quando ela estava aproximadamente com 4 meses de gravidez, ela vai visitar a sua prima Isabel, que também estava grávida, de aproximadamente 5 a 6 meses. E quando ela entra na casa de Isabel, Isabel é tomada por um transe e diz a Maria: eu não sou digno de que meu mestre e senhor adentre a minha casa. E depois de dizer isso, ela desperta do transe. Percebamos, meus irmãos, que Isabel fala no masculino. Eu não sou digno. E o que é isso, senão a manifestação do próprio Iocanaã, João, que seria o Batista, primo de Jesus, que estava em processo de gestação em Isabel, que percebe a presença de Jesus em processo de gestação em Maria, reverenciando o Mestre dos Mestres. Mas João, a doutrina espírita fala que o processo gestacional
geralmente é seguido por um processo de inconsciência do espírito. Sim, mas excepcionalmente, quando os espíritos são de alta hierarquia espiritual, eles podem manter a lucidez durante todo o processo de gestação, que é o caso de Jesus, o mais elevado entre todos os nós na Terra, e João o Batista, que também era um espírito de alta luz. Prosseguiu a gestação. Quando a Maria estava pelo 7º, 8º mês, o imperador romano Tibério Augusto determinou um censo, um recenseamento, uma recontagem. Para quê? Para cobrar mais imposto. Sim, já existia essa praga naquela época. E aí era determinado que todos fossem à sua cidade de origem, com a sua família. E começou a surgir um dilema na vida do casal, porque José era de Belém, uma cidade a 150 quilômetros de Nazaré. E Maria estava grávida, não suportaria a viagem, que era feita atravessando o deserto a pé. E ele disse: não, Maria, você não vai. Eles vão entender. Mas como desde a época do Cristo, quem manda na relação é a mulher, e aqui vai a minha opinião, eu acredito que Maria olhou para José e disse apenas assim: José, eu vou. E foi. Né? Como está descrito nos evangelhos, ela foi. Em lombo de burrico, mas foi. Chegada na cidade, pelo recenseamento, Belém estava lotada. Conta uma história linda de Humberto de Campos, que bateram em várias casas, pedindo hospedagem. Mas José começou a ficar angustiado e aflito, porque cada casa que batia, ele percebia que os donos das estalagens olhavam com olhar de cobiça para Maria, porque Maria era de uma beleza incomum. E ele, aflito com isso, encontrou na estrebaria o local em que pudesse, com segurança, alojar sua esposa e seu filho. E foram não os homens, meus irmãos, mas os animais que deram guarida e bênçãos à porta primeira do Evangelho na vinda de Jesus. Passado o nascimento, após alguns dias de restabelecimento, como era previsto pela lei mosaica, eles apresentaram José ao templo para ser apresentado como filho do povo eleito, filho de Abraão. E ao sair do templo, após ser apresentado o menino, o casal é interrompido por um homem já idoso, em idade profética, de nome Simeão, que olha para o casal, pede a gentileza de segurar o menino. E ao segurar o menino, começa a chorar lágrimas grossas e diz ao casal: eu rogava a Deus que não me permitisse morrer antes de ver o meu Senhor e Salvador. E hoje eu posso morrer em paz, porque meus olhos repousaram em cima do Messias. Beijou o rosto da criança e entregou-o à mãe e disse a Maria: uma espada de fogo lhe atravessará o coração. Maria não entendeu muito bem o que ele quis dizer com isso. Mas, ainda em Belém, numa noite, José teve um sonho com o anjo Gabriel.
que lhe orientava a pegar a esposa e o filhinho e sair dali para o Egito, pois o rei Herodes, não Antipas, seu pai, mais cruel e carrasco, Herodes o Grande, por descoberta de seus asseclas, sabia que o rei dos judeus nasceria em Belém, e por visita inadvertida dos 3 reis magos, saberia que ele nasceria naquela época, e mandou matar todas as crianças menores de 3 anos. José sai e vem ao Egito. E ali eles ficam até que o anjo retornasse a dizer a José que ele poderia voltar. Por quê? Porque Herodes o Grande havia morrido. E ali eles voltam a Nazaré. E ali em Nazaré, Jesus tem, após 5 anos de vida no Egito, conhece os avós maternos e tem uma infância dita normal. Porque em dado momento, em uma visita que Maria faz a Isabel, Jesus, 5 anos, João, o Batista, 6 anos. As mulheres conversavam. De repente, cadê Jesus? Cadê José? Cadê João? E as duas saem e veem, à beira do precipício, Jesus de pé e João deitado. Ambos olhavam o horizonte. Jesus apontava o horizonte como um general que explicasse ao seu soldado a batalha que deveria seguir. Maria e Isabel vieram passo a passo, cada qual pegou seu filho. E Maria, aflita pelo coração de mãe, diz: Jesus, por que tu fazes isso, meu filho? Ele sorriu aos 5 anos e disse: estou cuidando, minha mãe, das coisas de meu pai. No dia seguinte, ao ir embora, Isabel foi, e quando João saía da casa, disse a Jesus: vem conosco, Jesus, vem. E Jesus responde: por ora não. É necessário que tu vás primeiro e eu vá depois. A vida segue. Mas o coração materno, segundo um dos capítulos do livro Boa Nova de Humberto de Campos, continuava aflito. Porque enquanto as outras crianças brincavam, Jesus era visto conversando com lavadeiras, consolando trabalhadores rurais. Aos 13 anos, foi levado a Jerusalém, onde se perdeu e foi encontrado 3 dias depois, dando aula no grande templo de Salomão aos sacerdotes do Sinédrio, aos 13 anos. Maria retorna para casa angustiada, mas a gota d'água foi uma tarde em que Jesus entra em casa, aos 13 anos, de mãos dadas com 2 famosos assassinos da região. José e Maria eram sim espíritos puros, mas estavam encarnados. Muito provavelmente ficaram apavorados com aquela situação. Os 2 sentaram, Jesus deu de comer, de beber, conversou com os 2. Atônita, Maria viu os 2 ajoelhados aos pés de Jesus lhe beijarem os pés e em lágrimas prometerem que jamais voltariam a matar. E Jesus, aos 13 anos, colocar as mãos em cima da cabeça dos 2 e dizer: em nome de meu Pai, seus pecados estão perdoados. Como explicar tudo isso? Maria, no outro dia, foi à sinagoga de Nazaré e pediu ao sacerdote que aceitasse Jesus
que o orientasse, que ela tinha medo dele se perder. Na volta, Jesus estava na soleira da porta. Olhou Maria com aquele olhar fulminante e disse: Por que, minha mãe? Se estou cumprindo o desejo de meu Pai, por quê? Filho, meu coração de mãe me preocupo com você. Não te preocupes, minha mãe, porque venho ao mundo senão para revelar a verdade. E sei o melhor caminho a seguir. Naquela tarde, narra Humberto de Campos, quando José volta da carpintaria, Jesus propõe ao Pai: Permita-me, Pai, trabalhar contigo na carpintaria. Mais um parênteses. O mundo cristão cogita onde esteve Jesus dos 13 aos 30. Alguns dizem que esteve com os essênios, outros que foi para a Índia, outros ainda que pegou um disco voador, deu uma volta em Marte e voltou. Nada disso. O Senhor da humanidade, o divino governador do planeta, dos 13 aos 30, ficou na carpintaria com seu Pai, demonstrando um exemplo vivo de humildade. Aos 30 anos, como era preceituado pela cultura hebraica, o homem tinha 3 idades. Criança até os 13, a partir dos 13 era considerado adulto, a partir dos 30 era digno de ensinar e falar em público. Por isso ele começa aos 30. Se ele começasse antes, ninguém o ouvia. E exatamente nesse período, José, o seu pai, desencarna, cumprindo a sua missão. Ele começa a sua trajetória, indo à sinagoga de Nazaré, ao lado dos seus irmãos. Sim, Jesus era o primogênito, mas tinha outros irmãos. Alguns historiadores ainda dizem que José tinha 4 filhos de um casamento anterior. Mas o fato é que ele foi à sinagoga, abriu as Santas Escrituras, que hoje conhecemos como o Velho Testamento. Abriu uma passagem de Elias, o profeta, em que ele se referia ao Messias, que havia de vir. E ele se autoproclamou o Messias esperado. Foi tão atônita a atitude de Jesus, que seus irmãos o levaram ao precipício para matá-lo, porque ele havia profanado a sinagoga. Ele sai da situação incomum através do seu divino poder, que hoje, através do livro dos médiuns, é totalmente explicado pela mediunidade de transporte e pela manifestação dos fluidos. E vai à sua casa e diz à sua mãe: Mãe, deverei descer ao vale da Galileia. E ali ela desceu com ele, porque em realidade a sua missão era ao seu lado, e os outros filhos não tinham com ela a ligação afetiva espiritual, como nos relata Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando estuda a parentela corporal e espiritual. E ali, Maria é testemunha da revolução, da chamada dos 12, das curas, dos milagres, da ressurreição, da alegria transbordante do coração de mãe naquele domingo que seu filho entra na cidade dos reis de Jerusalém, ovacionado como novo rei dos judeus. Todos em festa, mas o coração de mãe não se enganava. Ela estava em dúvida: por que, meu Deus? Jesus está com esse olhar melancólico
diante de tanta alegria, porque ele sabia que 5 dias depois ele seria crucificado pelos mesmos indivíduos que agora ovacionavam e jogavam ramos e pépluos para que ele passasse. Até que chegamos à angustiosa noite de quinta-feira, em que Jesus chora no Jardim das Oliveiras e é preso. Humberto de Campos, narrando esse episódio em Boa Nova, diz que do momento da prisão de Jesus até a sua morte na cruz, a personagem mais emocionante foi Maria. E de madrugada, alguém bate em uma porta de uma casa simples na periferia da cidade. A porta se abre e deixa escapar a luz do ambiente, que ilumina o rosto angustiado do jovem João. E ele diz: minha mãe. Ele foi preso. E está nesse momento diante de Pilatos. E tudo crê que o resultado desse julgamento será a crucificação. Mas o que meu filho fez? Minha mãe. Dizem que ele perturba a religião do Sinédrio e que ameaça o poder de Roma. Mas o seu grande pecado foi andar pelas praias da Galileia, levando a cura, a paz e o amor. Minha mãe, disse o jovem João. O testemunho de todos aqueles que perseveram no cumprimento do dever de Deus é passar pelo testemunho de fé como o divino Cordeiro que ele é. Vou contigo, disse Maria. Colocou um manto pesado sobre a cabeça, como costume às nazarenas, e foram à praça do pretório, onde Pilatos resolvia as tricas israelitas. O julgamento já havia acabado. Alguém que passava disse que o jovem foi condenado à cruz e que estava preso em uma prisão escavada em uma rocha próximo ao palácio de Pôncio Pilatos. Ali ela foi com João. À porta, um soldado, jovem como seu filho, e com a coragem que todas as mães têm, chegou ao soldado e disse: por acaso não está aí um jovem como tu que fosse aprisionado? O jovem gargalha, lhe esbofeteia a cara. A mãe de todos nós cai no chão em lágrimas e ela percebe que a grande arma das almas pequenas é a violência. E ela passou a madrugada ali, ajoelhada, embaixo de um sicômoro, ao lado de João. Mas ela conseguiu perceber a dimensão da tragédia quando o dia raiou. Um dia diferentemente quente para a época do ano, o mês de Nisan, abril. Quando era a hora terceira, meio-dia, o seu filho carregava o madeiro. A parte vertical da cruz, que pesava aproximadamente 70 quilos. A sua cabeça, coroada com os espinhos, retirada das genas, onde eram jogadas as sujidades sanitárias da cidade, que lhe contaminou imediatamente pelo tétano e a febre, a noite mal dormida, uma vez que Jesus passou a noite
preso e pendurado pelos braços, o suplício romano, a chibata romana, as 70 chibatadas, 35 nas costas, 35 nas pernas. A chibata romana é diferente do chicote que conhecemos hoje. Era um chicote de couro trançado em 3 vias, que tinha um pedaço de osso na ponta afiado, para que quando cravasse nas carnes, rasgasse, precipitando a morte do condenado. E ali ele foi. Ao lado dele, soldados em cavalos, e atrás, a turba murta, a multidão dos desocupados, dos vagabundos, que dizia: tu não és o Filho de Deus? Abandona a cruz para que possamos acreditar. E ele em silêncio. E Maria, esmagada de dor, ao lado dela, João, evangelista, o único que não havia escapado e fugido. Maria de Jerusalém, Maria, a ex-prostituta de Magdala, Joana de Cusa, uma das encarnações da veneranda Joana de Ângeles. E ela perguntava: onde estão os beneficiados de meu filho? Onde está Lázaro? Onde está o cego Bartimeu? Onde está aqueles que tiveram curada a lepra pelo seu suave toque? A mulher hemorroíça, porque nas leis romanas, todo condenado tinha direito à revisão do processo, desde que alguém testemunhasse a seu favor, dizendo que era uma boa pessoa. Por isso ia diante de Jesus um oficial, dizendo em voz alta: se alguém tem algum testemunho em favor do réu, diga. Ninguém. O silêncio, a covardia moral. Até que chegaram ao Gólgota. Mas antes disso, Jesus cai pela 3ª vez. Provavelmente pela fraqueza e pela dor. Quando um jovem da Cirineia, que teria vindo à cidade para comprar ervas para sua filha às portas da morte, e que ele estava vendo aquele nazareno em sofrimento, quando as mãos duras do pretoriano jogaram-no para baixo da cruz, e ele alto, forte, levantou a cruz, aquele homem que traria para a história da humanidade como o nome de um sirineu, jamais esqueceria o olhar de bondade e de gratidão daquele estranho nazareno. Chegaram ao Gólgota, caveira em hebraico, onde eram feitas as crucificações. Foi retirado a sua roupa, colocado um pano para cobrir as partes íntimas, apregado à cruz na altura dos punhos, pregos de aproximadamente 25 centímetros. Quando por forquilhas, finalmente a cruz ficou de pé, o corpo derreou e as ferpas da madeira lhe cravaram nas costas. Ainda lhe colocaram pregos na altura dos pés, de aproximadamente 60 centímetros. Humberto de Campos narra que o coração de Maria nesse momento estava triturado. E ele ali ficou 3 horas. Maria não podia suportar a dor. Quando ela olha ao lado e vê uma mulher chorando, os olhos cravados no crucificado ao lado direito dele, se aproxima e diz: é teu filho? Sim, é meu filho.
E nesse momento do diálogo, as duas ouvem: lembra de mim quando entrares no teu paraíso. Em verdade vos digo, hoje estás no paraíso comigo. Mulher, disse Maria, se meu filho diz ao teu filho que ele está no paraíso, crê, mulher, porque ele é filho de Deus. E aquela mulher, Tamar, mãe de Dimas, reconheceu a voz e pelo caleidoscópio da lembrança voltou quando morava em Nazaré e foi buscar água no poço. E antes de chegar, ouviram as mulheres comentando que Dimas era um ladrão. Ela se escondeu atrás do sicômoro e só ouviu uma voz de uma mulher que viu apenas o perfil atrás do manto. Não digas isso, Isabel. Com certeza, Dimas tirou a funda de Ocanaã de João apenas por brincadeira. Aterrorizada com aquilo, Tamar retorna para o lar. Coloca o filho nos braços e diz: filho, não, minha mãe, eu não sou ladrão. E cresce Dimas. Com o passar do tempo, um salteador das estradas começou a pegar fama na região. E ele dizia que era honesto, que era trabalhador, faria uma última viagem e depois compraria uma casa em Jerusalém, um oásis de bênçãos, e faria da sua mãe e sua noiva, que converteria em esposa, duas mulheres felizes. Mas foi preso e agora estava crucificado. A dor. Nesse momento, Jesus dá um grito: tenho sede. E como Jesus deveria beber do fel amargo dos nossos equívocos até a última gota, um soldado embebe uma substância na ponta da lança, a aloés, uma substância profundamente amarga, e vira nos lábios arrebentados de Jesus. Nesse momento, Maria olha para o Cristo e diz: filho, o que os homens fizeram de ti? Ele olha para o chão, para a mãe e diz: mulher, eis aí o teu filho. E olha para João: filho, eis aí a tua mãe. Estavam rompendo os laços materiais, entregando a sua mãe a João. Olha o céu, olha na imagem belíssima de Humberto de Campos, os seus conterrâneos que os crucificavam, espiritualmente uma legião de espíritos perversos que gargalhavam, porque eles já haviam conseguido o que queriam: matar o Cristo. E ora, talvez a mais bela oração de todo o Evangelho: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Tudo está consumado. E abandona o corpo físico. A tempestade, a noite que se fez dia, todos correram e Maria ali, despedaçada em vida. O corpo que lhe foi entregue por influência de um amigo, sacerdote conhecido e rico, chamado José de Arimateia, que cedeu seu próprio túmulo, novo e virgem, para que ele fosse sepultado.
foi sepultado rapidamente, uma vez que estávamos às portas das 6 horas da tarde de sexta, iríamos entrar no Shabat, o sábado, onde nada podia ser feito. No domingo pela manhã, antes que o sol pudesse tingir de luz o céu escuro da madrugada, Pedro, João e Maria de Magdala foram ao sepulcro para inumar o corpo, que havia desaparecido. Pedro e João correram para avisar os outros, e Maria ali ficou chorando. Quando saiu, o sol já gargalhava a luz. Vendo alguém atrás dos arbustos, diz: "Se soube aonde está o corpo do meu mestre, diga." O homem sai dos arbustos e diz: "Maria." E ela o reconhece. Tão real e tão vivo, tão belo. "Não me toque, Maria, pois ainda não subi ao meu pai e ao seu pai, mas vá e diga a meus irmãos que estou vivo." Os 500 metros que separavam o sepulcro de José de Arimateia do cenáculo onde estavam os apóstolos e Maria Santíssima, 500 metros. A emoção atropelava as palavras de Maria de Magdala. "Eu o vi, vivo, voltou." A mãe de todos nós, feliz, abraçou e diga, minha filha, ele voltou. Quando aquele que passou para a história da humanidade como homem sem fé, Tomé, se levanta e diz: a ti ele apareceu? Se tivesse voltado, voltaria a sua mãe, a João, a quem amava, a Pedro, a quem nos entregou, mas a ti, uma prostituta? Em realidade, ele nos abandonou para que possamos agora nós carregar a nossa própria cruz. Ele nos traiu. Eu só acreditarei se ver as chagas, não, se tocá-las. Nesse instante, a paz esteja convosco. Vem, Tomé, e toca. E ao tocar com o dedo trêmulo e covarde, meu mestre e Senhor, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. E após 40 dias e 40 noites ao lado deles, na tarde gloriosa as portas de Betânia lhe acende aos céus. Cada qual segue o seu caminho. Maria, agora sozinha, retorna a Nazaré. Os outros filhos a haviam abandonado. João, alguns anos mais tarde, agora já estava em Éfeso, hoje onde fica a Turquia, divulgando o Evangelho. Havia ganho de um casal de cristãos convertidos uma pequena casa chamada Promontório, em Éfeso. E dada a noite ele acorda assustado com uma voz que lhe diz: "Filho, eis aí a tua mãe." Ele tem uma saudade inominável de Maria. Quando retorna a Nazaré e leva Maria para morar com ele. João trabalhava durante o dia e aqui Maria ficava em casa e atendia os necessitados. Um dia um leproso se aproximou. Ela levou-o para dentro de casa, cuidou das suas feridas, deu comida, deu água, deu remédio, deu repouso, e no outro dia, quando ele saiu, ele beijou as mãos da Santíssima e disse: "Tu és a mãe do nosso Salvador Jesus. Tu és a nossa mãezinha Santíssima." E a partir dali, a casa do Promontório de Éfeso passou a ser chamada a Casa da Santíssima. Diariamente,
Legião de sofredores a buscavam, querendo um colo de mãe, um amor e um carinho. E os anos passam. Chegamos ao ano 67. Maria já estava aproximadamente com 88 anos. João foi atender certa noite um casal que necessitava, e ela não conseguia conciliar o sono. Uma saudade terrível de Jesus. Se levanta, vai à sacada da casa e senta num banco, onde lá embaixo conseguia ver o mar. Estava tão angustiada de saudade que fechou os olhos. Quando o mendigo da estrada se aproxima, a sua bênção, minha mãe. Ela estava tão triste que abençoou o estranho sem sequer abrir os olhos. E aquele homem estranho começava a lhe falar das coisas do céu, da felicidade, da alegria. E ela começou a procurar aonde teria ouvido essa voz. Quando ela abre os olhos ainda com a cabeça baixa, olha as mãos e nos punhos a marca dos pregos. Olha correndo aos pés a marca dos pregos. E antes que conseguisse erguer o rosto, sim, minha mãe, sou eu. Vim te buscar, porque é da vontade de meu Pai que tu sejas a rainha dos anjos no meu paraíso. Maria desmaia. Passa aquele dia em processo febril e, ao cair da noite, desencarna. Ao sair do corpo, e sente-se leve e suave. E ao pisar no solo em espírito, o seu corpo se modifica e a figura que se apresenta agora é da jovem Maria de 16 anos, quando ela recebeu a inovidável notícia do arcanjo Gabriel. Uma legião de espíritos de luz cantavam louvores à Mãe Santíssima. E pela primeira vez, a Mãe de todos nós ouviu aquela que seria talvez a mais bela música que a humanidade teve a ocasião de ouvir, a Ave Maria. E um espírito luminoso se aproxima e diz: "Se bem-vinda, minha mãe, ao reino dos céus. Que desejas, tu que é rainha de todos nós? Qual o primeiro pedido?" E agora eu faço uma pergunta às mães aqui presentes na live. Fazia mais de 35 anos que ela não viu o filho. O que qualquer mãe pediria? Me leve imediatamente aonde está meu filho. Mas ela já não era só a mãe de Jesus. Era a mãe da humanidade. E ela fala para o anjo: "Eu sei que hoje seguidores do meu filho morrerão em Roma. Antes de seguir para as regiões celestiais, queria visitá-los." E a legião de luz, a caravana abençoada, tome o sentido a Roma. Humberto de Campos, em Boa Nova, narra que Maria ficou envolvida pela beleza triunfal de Roma, mas ela foi chamada ao circo máximo, ao Coliseu, ao calabouço. Passou diante das feras que estavam há dias sem comer, e vez ou outra lhe era passado carne sanguinolenta para que aumentasse o apetite. Até que ela entrou no calabouço. Ali, um magote,
Um grupo, homens, mulheres, crianças, jovens, idosos, cristãos, que foram prisionados por tigerinos na Via Ápia, por serem cristãos. Muitos deles nem conheciam direito Jesus. Iam morrer naquele dia. E Maria pensou: o que posso fazer por eles? Humberto de Campos diz: passou até pela cabeça de Maria pedir à legião de anjos que os libertasse. Mas ela mesma se recordou que era a prova viva da resignação aos desígnios de Deus. Chega próximo a uma moça esquálida, jovem, apavorada, abraça a jovem e diz: filha, canta, transformemos a tristeza do mundo em alegrias no céu, canta. E a jovem, mesmo sem saber o porquê, começou a cantar um hino de glória a Jesus, agradecendo o sofrimento na terra. Chegou próximo aos outros que foram contaminados pelo hino, e quando as portas se abrem, o vozerio de aproximadamente 150 pessoas, Nero em seu trono, os cristãos entram na arena cantando glórias a Jesus. As feras são soltas, pulam na garganta, no peito, estraçalham, e as vozes vão lentamente se apagando, até que a última voz se apaga sob o céu esfumaçado de Roma. Fisicamente, uma tragédia, cadáveres e sangue. Espiritualmente, a legião de Maria retirava os espíritos do corpo, e uma voz e uma pena luminosa, como descrito no último capítulo do livro Ave Cristo de Emmanuel, psicografado pelo Chico. Uma pena luminosa escreve no céu esfumaçado de Roma: Ave Cristo, aqueles que viverão a vida eterna vos glorificam e saúdam. E ela ascende aos céus nessa caravana de luz, levando aqueles irmãos. Até hoje, a doce mãe vela por nós, porque nenhuma mãe abandona o seu filho. Em 1984, um perito criminal, um desenhista criminal, que fazia retratos falados, Vicente Avelar, vai ao Chico e pergunta ao Chico se Emmanuel lhe autorizaria a fazer um retrato falado dele. Chico iria falando como era Emmanuel e ele ia fazendo. E Emmanuel autorizou e foi feito. Retrato que até hoje figura como o mais famoso de Emmanuel. Mas o que assustou o próprio Chico e Vicente foi que, ao final, Emmanuel propôs a Vicente desenhar o retrato de Maria, como ela se apresenta quando chega nas regiões espirituais próximas à Terra. E depois de 21 sessões, o retrato pronto. A imagem de Maria, como ela se apresenta quando desce à terra para abençoar os seus filhos. Essa imagem, que pode ser facilmente encontrada na internet, e que é a imagem que eu utilizei para o pôster de divulgação dessa live, é o retrato fiel de Maria Santíssima, excetuando-se os olhos, porque Maria tinha cabelos castanhos claros e olhos castanhos claros, mas a pedido do próprio Chico, que pediu a Emmanuel e a Vicente que fizesse os olhos da mãe de todos nós com a cor do céu,
azul resplandecente. E assim, meus irmãos, é a história de um espírito que, por ter uma lança de fogo atravessada ao peito, converteu essa dor em amor, de forma tão bela que transformou-se na mãe amorosa de Nazaré. E por isso, sempre que a dor nos bate à porta, sempre que a aflição nos corre ao coração, façamos o silêncio da alma para que a rosa mística de Nazaré abençoe o nosso espírito. Vamos agora à nossa vibração e ao passe. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a nosso Mestre Jesus, abrindo os braços da alma para receber esse abraço carinhoso do Mestre e falar-lhe ao ouvido das nossas dificuldades e aflições. E Ele, o celeste amigo, haverá de nos amparar. Uma vez que nos disse: vinde a nós, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. Rogamos. Abençoa, Mestre, nossos familiares, presentes, ausentes, próximos, distantes, onde quer que se encontrem, possam receber a visita amiga dos nossos irmãos de luz. Rogamos pelos nossos irmãos em humanidade encarnados, os que passam por provas e expiações, seja na fase da infância, da adolescência, na fase adulta ou idosa, rogamos, Mestre, que Tua presença seja o farol a nos iluminar os caminhos obscuros da terra para alcançarmos a felicidade e a paz. Rogamos por aqueles que passam pela vida física aprisionados a um leito de hospital, a doenças tidas pela medicina como incuráveis. Rogamos a cura, Mestre, mas se não for possível, resignação, fé, perseverança, sobretudo a certeza que dia virá, encontrarão muito mais do que a saúde física, a saúde espiritual. Rogamos pelos nossos irmãos que nesse momento a nossa mente alcança. A todos aqueles que nos pediram orações, a todos aqueles que sabemos passar por dificuldades, a nós próprios, aos nossos familiares, vamos vincular o pensamento em todos, para que o nosso pensamento seja convertido em pontes de luz, através da qual o luminoso exército do Cristo possa se movimentar, levando o bálsamo do amor e da paz a todos, a saúde, o alívio, a força, a perseverança, a paz, o entendimento, a compreensão, o amor. Rogamos pelos nossos irmãos já desencarnados, nossos familiares que se foram antes, rogamos por eles, para que Jesus os ilumine na nova etapa, que recebam de nós o buquê luminoso da nossa saudade, banhada na fé em Deus. Rogamos por aqueles que sofrem no mundo espiritual, consequência de uma vida voltada ao erro. Rogamos, Mestre, que Teu divino amor abençoe e que o arrependimento lhes abra a porta da vida renovada. Aos suicidas, a quem entrego a doce Mãe de Nazaré, para que os acolha amorosamente em seu regaço, lhes cortine
a vida de renovação e paz. E aqueles doentes no mal, que ainda são dominados pelo tumor do mal, rogamos a verdade, para que a verdade os liberte, tornando dignos do teu infinito amor. E assim, agradecidos a Deus, o Pai da vida, a Jesus, o constante amigo, e a legião de espíritos amigos que nos abençoa, nosso profundo agradecimento e gratidão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixa cairmos em tentação, livrando-nos, Senhor, de todo o mal, porque teu é o reino, poder e glória, sempre. Amém. E agora, meus irmãos, vamos ao passe. E pela força do pensamento, fechemos os nossos olhos e vamos agora ser transportados diante da pequena casa no promontório de Éfeso, a casa da Santíssima. E ao abrirmos a porta, diante de nós, a Mãe de Nazaré, sorrindo, nos abre os braços. Somos acolhidos por um abraço fraternal e maternal. E sentimos todo o amor, toda a força daquela que é a mãe de todos nós. Sentimos-nos envolvidos pela sua luz e sua força, a sua bênção infinita, que começa a limpar o nosso corpo das desarmonias, a nossa mente dos pensamentos perturbadores, o nosso coração dos sentimentos negativos, e a nossa alma se transborda em festa, em alegria, em paz, em fé. Nesse instante, ela olha fixadamente o nosso olhar e diz: Filho, nenhuma mãe abandona um filho, e eu não te abandono. Estou sempre contigo nos momentos de mais aflição e dor, nos momentos de dificuldade. Aqui estou ao seu lado, te envolvendo em meu manto de bênçãos, te fortalecendo para que tu também possas cumprir a sua tarefa na terra, de superar os desafios, de testemunhar o seu amor a Deus, para que possa se habilitar a uma vida renovada, para que possa se libertar definitivamente das algemas do seu passado, para que numa felicidade gloriosa possa habitar o reino da felicidade e da paz. Estou contigo, filho, em todos os teus passos, te abençoando e te iluminando. Fique em paz, filho, e que a tua bênção, a bênção de Deus, o nosso Pai, te cubra, em nome de meu Filho Jesus. E assim, agradecidos por esse momento, desse contato mais íntimo com a Mãe de Nazaré, por termos a certeza que a água que está diante de nós já é um remédio luminoso.
por todas as bênçãos que recebemos nessa noite e pela divina oportunidade de termos condições, todos nós, de sentirmos mais próximos da Mãe de Nazaré. Nosso profundo agradecimento. Agradecer aos nossos amigos espirituais, a todos que trabalharam conosco, a todos os trabalhadores do GAEF, aos nossos mentores espirituais, a Jesus, o nosso Mestre, a Francisco de Assis, o patrono da nossa casa, a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré. Obrigado por ter me permitido a honra dessa singela e humilde homenagem a teu infinito amor, Mãe. Obrigado. Obrigado por ter nos envolvido em teu manto de bênçãos. Obrigado. E rogo, Mãe, nos abençoa pelos caminhos da terra, para que possamos, aonde quer que possamos estar, ter e sentir a tua presença amorosa ao nosso lado. E agradecemos a Deus, o Pai da vida, a quem humildemente entregamos mais essa reunião e rogamos, Pai, nos ilumina o adormecer e a noite, para que possamos entrar em contato com os seus mensageiros e a partir de amanhã acordarmos renovados e fortalecidos no propósito, não de vencer o outro, mas de vencer o mal que ainda existe em nós, para que possamos ser dignos de sermos filhos de Deus, filhos de Maria Santíssima e tutelados de nosso Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, e assim encerramos mais uma reunião com essa mensagem, com essa lembrança da história linda da Mãe de todos nós. Espero que possa ter contribuído com cada um de vocês para sintonizar-se de forma mais íntima com ela. Sei que dentro da história dela há pontos que ainda são muito controversos no meio cristão, particularmente da sua virgindade. Mas como eu coloquei, essa é a posição da doutrina espírita. Mas, sobretudo, isso é um assunto secundário. O essencial na história de Maria é o seu infinito amor pela humanidade, que lhe concedeu a oportunidade de receber das mãos do nosso governador planetário as bênçãos de ser a doce mãe da humanidade. Agradeço profundamente o carinho e energia de cada um de vocês. Recebam o meu abraço de coração. Que possam ter uma noite de bênçãos e de luz. Uma semana abençoada. E que possamos estar novamente reunidos na próxima reunião. Gostaria de deixar apenas mais alguns recados. Primeiro, recordando aquilo que eu já falei no início, na última quinta-feira, na live do Pinga Fogo Perguntas e Respostas, devido à tempestade que deu, não conseguimos prosseguir e terminamos ao meio. Eu peguei todas as questões que foram formuladas, vou gravar um vídeo com resposta a todas as questões, inclusive aquelas que já tinham sido feitas, e vou postar no nosso canal do YouTube, o Gaefa Espírita, e também farei um link na página do Facebook do Grupo de Assistência Espiritual Francisco de Assis, que é essa página onde nos encontramos, tá? Então, quanto a isso, fiquem tranquilos. Aqueles que fizeram questões na quinta, é só aguardar que amanhã
já estará publicado, tanto no Face quanto no YouTube, tá? Essa palestra também ficará no Face e daqui a alguns momentos também já estará disponível na nossa página do YouTube, nosso canal do YouTube, tá? Aqueles que quiserem conhecer o canal, fiquem à vontade. Continuamos com a nossa campanha daqueles que quiserem se inscrever no nosso canal para que possamos atingir 1000 inscritos e a partir daí fazer transmissões simultâneas, Facebook e YouTube, uma vez que o YouTube exige o mínimo de 1000 inscritos para poder fazer a transmissão pelo canal. E do mais, convidá-los a participar da nossa próxima reunião, quinta-feira, depois de amanhã, às 8 horas da noite, Pinga Fogo, perguntas e respostas. Do mais, meus irmãos, meu profundo carinho e gratidão a cada um de vocês. Tenham uma semana de muita luz e muita paz. E que Jesus e Maria de Nazaré possam nos abençoar. Fiquem em paz.